isso aí, meus amigos. Introdução um pouco longa hoje, mas vamos para o que interessa. O que nós gostamos aqui é de conteúdo. E a missão dele hoje não é fácil, porque a noite de ontem foi espetacular. Vamos chamar para a tela ele, Caio Dib, seja muito bem-vindo, meu amigo. Oficialmente, quem vai te apresentar é a Roberta, então fica à vontade aí, Roberta. Boa noite, gente. Boa noite, Roberta. Muito legal estar aqui com vocês hoje. Muito, muito bom ter você aqui, Caio. Deixa eu só tirar mais gente aqui da tela para a gente ficar melhor aqui. Eu vou te apresentar e depois é todo seu. Bom, Caio Dib é designer de serviços e consultor em projetos que trabalham com educação e inovação. Em 2013, ele viajou de ônibus pelo Brasil para conhecer projetos educacionais inovadores. É autor e coautor de 8 livros sobre o tema e continua mapeando e conversando com educadores de todo o país. Também é membro do conselho editorial da Pipa Comunicação e do conselho consultivo do Ecom Amor. Caio, é com você. Aqui estão as redes sociais do Caio, aqui está o site do Caio. Eu recomendo muito que vocês sigam ele, tá? E é com você. Caio, você compartilha a tua tela e a hora que você quiser eu subo ela, tá bom? Maravilha, gente. Vamos ver se vai funcionar aqui. Foi. Gente, antes de tudo, obrigado mesmo pelo convite. O trabalho de vocês é incrível e obrigado por quem está assistindo a gente, né? Tem gente que está vendo os comentários aqui, tem gente de vários lugares do Brasil. E é isso, né? Quando você está às 7h30 da noite, quem é de São Paulo, véspera de feriado, assistindo um evento ao vivo, é uma escolha de vocês. Então, eu sempre começo minhas falas com que bom que você veio, porque foi uma escolha de você estar aqui com a gente, em vez de estar com a sua família, com seus amigos, fazendo alguma coisa que você gosta, além de educação, né? Então, obrigado mesmo pela confiança e dedicação. Hoje a gente vai falar de um tema que é muito desafiador para falar em pouco tempo. Eu vou trazer mais provocações para vocês sobre como preparar educadores e famílias para futuros desafiadores. Esse é um tema que foi a pergunta norteadora do meu último livro que eu escrevi junto com o Rafael Parente, mas hoje eu vou fazer uma mistureba de várias coisas que eu vi nos últimos meses e anos sobre esse assunto. Acredito que muitos de vocês estão muito na sala de aula, né, falando com educadores, então vivem muito sobre isso. A Roberta fez uma introdução mais pomposa minha, mas a verdade é que eu sou um curioso, um pouco sem noção de vez em quando. Então, em 2013, eu viajei pelo Brasil durante 5 meses de ônibus para conhecer realidades brasileiras, para conhecer pessoas, essa função de designer de serviço, né? De você entender os usuários, entender as pessoas, criar soluções para elas, não era tão popular em 2013. Então, fui viajar para encontrar um pouco isso. Só depois descobri que isso podia ser uma carreira, que é uma carreira muito legal, que hoje eu trabalho fazendo isso na Secretaria de Educação de São Paulo, municipal. Aprendo escrevendo, então eu consolido vários aprendizados de vários momentos da minha vida, escrevendo livros, artigos, já tive a oportunidade de escrever várias publicações. E eu também tenho um pezinho na sala de aula, tive a oportunidade de ser educador de um projeto que usava design muito legal com estudantes de 10 a 14 anos. E daí eu sempre gosto de ler os comentários de vocês, eu vou convidar vocês a escreverem os comentários aqui embaixo sobre qual é a pergunta que você traz para esse encontro, né? Por que você está assistindo esse nosso encontro hoje? A Maria, lá de Cavalcante, Goiás, tá aqui dando oi. Silvio Braga estão perguntando sobre as palavras-chave. Eu não sei se tem alguma palavra específica. Desculpa, Caio, só para explicar. É porque a gente faz uma lista de presença e a gente vai soltando palavras-chave.
A palavra-chave número 1 está aqui, depois a gente solta outra. Não, beleza. Ó, parceria, gente. E então vão escrevendo aqui, além da palavra-chave, perguntas que vocês estão, que eu vou dando uma olhada. E hoje a ideia é essa, é muito com base nesse livro que eu escrevi com o Rafa Parente, que foi subsecretário de Educação do Rio, secretário de Educação do DF, candidato a governador, um educador super curioso, super criativo também. A gente vai falar hoje com um pouco de base no livro, mas muito em base em outras coisas também. Por que a gente precisa pensar em futuros, como que a gente educa para esses futuros e pensar em um momento um pouco mais de trocas, vocês colocando perguntas, a Roberta vai selecionando algumas perguntas. Primeira coisa que é muito legal é, assim, sempre que a gente fala de inovação em educação, a gente fala de transformar a educação, e eu sempre gosto de questionar, mas por que você quer mudar alguma coisa, né? Então a gente tem que ter um olhar muito crítico sobre o que a gente está vivendo para a gente conseguir encontrar soluções que realmente façam sentido e sejam efetivas. E daí eu separei aqui algumas falas. Esse é um médico que a gente entrevistou para o livro, que é o Dr. Fabiano. E ele, no meio da entrevista, que a gente conversou com várias pessoas, não só de educação, de várias áreas diferentes, ele me soltou essa frase e foi uma porrada na cara, assim, que a gente passa os primeiros anos da criança, né, nossos filhos, falando, vem, fala, anda. E a primeira coisa que a escola faz, principalmente a escola de ensino fundamental, é sentar na cadeira, ficar quieto e aprender a ouvir o professor, né? E até onde a gente está formando pessoas para futuros que vão ser muito desafiadores em vários sentidos, desse jeito. E outra fala que me provocou muito foi, a gente não pôde entrevistar ele, mas a gente conversou com uma pessoa muito próxima a ele, o André Schneider, do diretor do PISA, que ele diz assim, o estudante brasileiro sabe o conteúdo, só que ele tem um problema muito maior, que ele não sabe o que fazer com esse conteúdo. Então, muitas vezes, a gente também, nesse formato de educação que a gente vive hoje, a gente consegue passar informação, mas essa informação nem sempre gera o conhecimento, né? Então, e no mundo de trabalho, no mundo como cidadãos, a gente precisa usar os recursos que a gente tem de jeito criativo para resolver soluções desafiadoras. E essa é uma sala de aula de um colégio bem tradicional de São Paulo, em 1904, e eu adoro essa foto, porque eles tiraram uma foto no mesmo, tipo, 1911, perdão, uns anos depois, mas eles tiraram a foto na mesma sala, no mesmo ângulo, em 2011. 1911, 2011. Qual é a diferença? Pensem aí, mas para mim a diferença é que as mesas de 1911 eram maiores e melhores. Então, a gente tem o mesmo formato, né? E o espaço fala muito entre si, né? O espaço é muito importante na hora da gente criar relações, seja com os alunos, seja com os familiares. Então, não que essa escola esteja errada, né? Porque todas as escolas quase têm esse mesmo formato. Mas é um olhar que a gente precisa olhar criticamente mesmo, até onde a gente está fazendo transformações efetivas com os mesmos recursos do século passado. E outra coisa eu não sei se vocês têm filhos ou educação infantil, mas um dia eu estava com um professor e ele falou que ele comprou, a neta dele pediu para ele comprar a escola da Peppa Pig. Ele foi na loja de brinquedos, comprou a escolinha da Peppa Pig e ficou chocado. Porque essa é a escola da Peppa Pig. Quando a gente comprou um brinquedo para uma criança, bombeiro, polícia, casinha, escola, a gente traz conceitos para essa criança, né? A gente traz explicações de como o mundo funciona e de o que ela deve esperar quando ela olhar um bombeiro, o que ela deve esperar quando ela conhece uma escola. E essa é a escola da Peppa Pig, que não é muito diferente dessa escola, nem dessa escola,
talvez a única diferença é que a professora tem chifres, né? Dizem que essa professora é boazinha, mas até onde a gente está também criando conceitos ainda muito enraizados nas crianças sobre, né, o modelo de educação que a gente vive. E isso contradiz muito com os novos desafios que a gente tem dentro da sociedade como um todo, né? Aqui eu separei 3 profissões que podem surgir com muita força nos próximos anos, de acordo com algumas pesquisas, né? E que podem desaparecer também em poucos anos. Então, piloto de drone, psicólogos de robôs, fazendeiros urbanos, são profissões que a escola da Peppa Pig e a escola que a gente muitas vezes conhece hoje não conseguem se preparar. E mesmo se elas falarem não, porque agora a gente tem uma aula extra ou uma aula curricular em que esse garoto vai aprender a pilotar um drone. Daqui a 5 anos, o drone vai ser autopilotável, esse garoto vai precisar fazer outra coisa, né? Então a gente precisa aprender e ensinar, tudo ao mesmo tempo, como que a gente pode se preparar e como a gente pode educar para esses futuros que têm desafios tecnológicos, tem desafios de empregos, a gente está acompanhando os layoffs, né? Hoje em dia, tem desafio da sustentabilidade, tem os desafios financeiros, tem os desafios de preservar o meio ambiente e de saber trabalhar em colaboração. Então, como que a gente faz isso? E aqui eu trouxe algumas provocações para você, porque é isso, a gente não vai chegar numa única resposta. E a primeira coisa que Rafael e eu, a gente aprendeu escrevendo Como Educar Famílias para Futuros Desafiadores, é que não existe resposta certa, né? A gente entrevistou 20 profissionais, famílias, jovens, com perspectivas, realidades de lugares diferentes, e a resposta é variada de acordo com o momento, com o território, com as pessoas que vivem ele, né? Então, olhar para as pessoas, entender o que faz sentido para aquele grupo, naquele território, naquele momento, é muito importante, e saber mudar e evoluir sempre é muito importante. Uma segunda coisa hiper importante, que eu acho que é o eixo do livro e o eixo de vários outros estudos que a gente tem acompanhado, e vocês devem estar cansados de saber também, né, de ouvir falar sobre desenvolver competências e habilidades. E aí aqui eu trago algumas referências. Obrigado, Dalva. Obrigado mesmo. Eu que admiro vocês, gente, que estão na sala de aula todo dia. Eu me inspiro muito em trabalhar para a gente melhorar a realidade de vocês, dos estudantes, das famílias. Qual é a primeira coisa que eu queria contar de competências? É uma referência que eu gosto muito, que é o Charles Fadel. Esse livro, ele chama Educação em 4 Dimensões. Foi um link que eu esqueci de passar para a Roberta, mas é um livro que está aberto em PDF, publicado pelo Instituto Península, e é uma publicação muito legal para quem olha e pensa e quer trabalhar com desenvolvimento de competências. Porque o Fadel, ele entende que a gente tem várias casinhas, né, de desenvolvimento. Então, a gente tem o conhecimento, o que a gente sabe, o que a gente compreende. Então, o conhecimento em si, né, tipo, o conhecimento de matemática, de história, de português, de ciências, ele é fundamental para esse mundo incerto, né, e desafiador que a gente está vivendo. Mas ele sozinho não funciona, né, como a gente viu o cara do PISA falando. Ele tem que se juntar com as habilidades, então é fundamental que a gente desenvolva habilidades e saiba usar o que a gente sabe de conhecimento, né? Aprenda a fazer esses usos. E com o nosso caráter, como que a gente se comporta e engaja com o mundo usando essas caixinhas de ferramentas de conhecimentos e habilidades. E daí tudo isso junto para o Fadel, ele entende que é um meta-aprendizado, né? Então ele traduziu como refletimos e adaptamos, né, nossa atuação no mundo. Então, vale a pena um
papo depois só sobre o Fadel, mas ele é um cara muito interessante, assim, é um livro muito simples de ler, muito prático, que traz referências muito legais nessas 3 frentes para a gente criar cidadãos e profissionais realmente que façam sentido. E daí eu não fiquei muito satisfeito só com o Fadel, e eu falei, cara, que os vários estudos e os especialistas que eu mais gosto falam sobre principais habilidades para o futuro, né? O que a gente precisa preparar esses estudantes e preparar a gente mesmo para a gente estar preparado para o futuro. E daí eu fiz um mapeamento, assim, uma varredura em vários estudos muito interessantes do Brasil e do mundo, e conversei com o Conrado e com o Eduardo Valadares, que são 2 pessoas que são muito legais, assim, trabalham muito com esse tema de aprendizado ao longo da vida. E eu fui elencando aqui, né? E daí eu fiz um mapa. Você vê que tem muita coisa que fica aqui no menor, mas eu fiz um mapa mostrando os principais resultados dessa varredura. Foram criatividade, colaboração, adaptabilidade, pensamento crítico, comunicação, liderança, aprendizado contínuo, resolução de problemas. Então, pode ser um norte, né? Geralmente são tantas competências que a gente focar em algumas, muitas vezes pode ajudar a gente a boas práticas dentro da nossa sala. E daí uma outra coisa que é muito importante é um pouco essa questão que o Fadel fala, né? Como que a gente aplica todo o nosso conhecimento, todas as nossas habilidades. Então, desafios em grupo que envolvam todo mundo. E aqui eu trouxe um exemplo que envolve todo mundo mesmo, educadores, famílias, estudantes. Esses jovens, dentro do meu curso, quiseram... era um projeto para melhorar o bairro que eles moravam e estudavam, e eles inventaram de fazer uma ciclofaixa no bairro, porque o uso do carro era muito frequente. A gente foi ouvir os pais, ouvir as famílias. E foi muito surpreendente, porque as famílias foram muito contra a ciclofaixa. E assim, xingamentos, assim, nas respostas do questionário. E daí, o que eles entenderam? Eles entenderam que mais do que fazer uma ciclofaixa, eles precisavam mudar a cultura do uso do carro no bairro. E eles fizeram várias ações para mudar a cultura junto com as famílias, né? Desde intervenções mais radicais, tipo, a gente fez um carro de PVC para parar em fila dupla e atrapalhar o trânsito, até espalhar bicicletários pelos pontos comerciais do bairro para a gente incentivar o uso da bike e se aproximar das famílias de algum jeito. Então, com essas ações, eles já aplicando o que eles aprenderam tanto na matemática, português e ciências e tudo mais, quantas outras habilidades, né, que o pessoal aponta como importantes. E se aproximando das famílias para fazer coisas maiores. Depois desse projeto, a gente fez uma reforma de uma praça junto com as famílias da escola e do bairro. Então, isso é um ponto, aplicar na prática e ver o resultado e mostrar para esses garotos que eles conseguem, se eles conseguem fazer um bicicletário, que é o que eles sonharam, eles conseguem fazer o que eles quiserem, né? Então, é uma coisa muito legal, assim, você concretizar de fato. E uma última coisa que a gente ouviu de vários educadores são dicas muito práticas da gente se aproximar de famílias responsáveis no dia a dia, né? Educação muitas vezes não gosta de usar linguagem simples, né? Muita sigla, muito termo técnico, isso afasta as pessoas, não importa a classe social, quanto pagam de mensalidade. Então, usar a linguagem simples e convidativa, usar ferramentas de comunicação que já estejam sendo utilizadas, né? Usa o WhatsApp, né? Que já está no celular da família, em vez de criar um aplicativo de comunicação que o pai tem que se esforçar para entrar. Adequar as reuniões para a realidade das famílias, né? Horários, tempos e até formatos interessantes. Formar conselhos de famílias e educadores. Várias escolas que eu visito têm conselhos que têm educadores e familiares que têm um poder de voz.
E uma coisa que eu adoro também, que sempre dá muito certo, é saber abrir a escola no final de semana, tanto em eventos quanto de outras maneiras. Eu estou indo muito para o interior agora e eu passo na frente de uma escola que tem um IDEB incrível, no meio do nada, e eu brinco, um dia eu vou no final de semana, né, mas eu quero conhecer a diretora, porque eu brinco que esse IDEB, ele é alto porque a diretora deixa o portão da quadra de futebol aberto. Então esses garotos, todo final de semana, sábado de manhã, estão jogando bola na quadra da escola. A escola deixa de ser um espaço só de estudo, né, ou só com uma visão mais chata, e passa a ser um espaço de convívio. Então, abrir a escola tem vários casos muito interessantes. E era isso, gente. Eu não queria me estender tanto. Queria ouvir um pouco vocês e já queria deixar aqui as dicas tanto do Como Educar Famílias para Futuros Desafiadores, que é esse novo livro, quanto do Guia de Sobrevivência da Educação Inovadora, que está aberto online em PDF para todo mundo, e ainda tem 150 exemplares dos 2.000 que a gente imprimiu à venda. É um livro que ajuda a gente a garantir a sobrevivência desses projetos inovadores que a gente faz, e muitas vezes morrem no meio do caminho. E deixar meus contatos para a gente continuar essa conversa. Eu adoro tomar café, adoro bater papo. Então, sempre estou aberto para a gente estar junto fazendo diferença. E agradecer, Marlon, agradecer, Roberta, pelo espaço, gente. Obrigado mesmo. Imagina, Caio, um prazer receber você. Na verdade, tem várias perguntas, eu selecionei algumas aqui e queria aproveitar e falar para o pessoal também, fazer uma propaganda aqui que eu falei que eu ia fazer. É o seguinte: primeiro aqui está o Instagram do Caio e o site dele também está naquele link social que vocês vão encontrar exatamente naquele lugar que eu mostrei aqui, ó, nesse amarelinho aqui, ó, vai ter um ícone de pessoinha aqui do Caio, tá? Do lado do Caio, e você vai encontrar esses links que eu estou mostrando. Além disso, um dos links que a gente está colocando aqui, e eu falei que eu ia falar hoje disso, é da Livraria da Pipa. O Caio é um dos editores do conselho editorial da Livraria da Pipa. A Livraria da Pipa também é da Carla Vidal, amiga e palestrante da Semana Pedagógica, minha amiga pessoal e palestrante da Semana Pedagógica. Ela e o Guto são pessoas incríveis, gente. São maravilhosas. Da Pipa. E aqui, ó, além de vocês terem acesso ao livro do Caio, que está super baratinho na Amazon, tá? Vocês têm vários livros super interessantes para educadores e muitos são gratuitos. Então, vale a pena você conhecer a Livraria da Pipa, tá bom? Então, vou deixar aqui o link para vocês, mas recomendo que, de fato, vocês deem uma olhada, porque vale a pena. A gente tem que divulgar trabalhos bons, que fazem trabalhos sérios em educação. Caio, vou lá às perguntas. Bom, tem perguntas tão simples assim, que eu vou te falar, que assim, olha, tem umas perguntas que não dá para você responder agora, a gente vai ficar 3 meses falando sobre elas. Mas a Giselma falou assim: qual o maior desafio que você passou na viagem que você fez pelo Brasil? Foi em 2013, né? Parece pouco tempo, mas a vida era muito diferente. Eu era menos... tinha menos conexões, né? Assim, as pessoas... As redes de educadores não estavam tão conectados, não existia, né, eventos como esse, que a gente consegue se conectar melhor. Então, existia um desafio muito grande de entrar na escola mesmo, assim, as pessoas me olhavam um pouco com desconfiança, de primeiro conhecer as escolas, né, que eu ia no chão mesmo, depois conseguir a confiança para entrar na escola e conhecer o trabalho dessa escola. Acho que essas redes foram sendo construídas nos últimos anos mesmo. A outra pergunta que vários fizeram, tá? Tem Orientação Franco da Rocha, tem a Mazé, tem... que mais? Deixa eu ver. Acho que tem uns 3 que perguntaram o que a gente pode fazer para aumentar essa parceria e esse canal de comunicação
entre família e escola, que você falou tão bem o quão é importante, você trouxe algumas dicas, mas eu acho que seria legal você falar um pouquinho mais sobre isso, porque, afinal de contas, é uma coisa que, infelizmente, a gente tem esse muro que separa esses dois entes, e, na verdade, a gente precisava ter essa integração maior entre eles, né? Então, eu acho que era legal que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Geralmente, as minhas respostas, elas tendem a ser um pouco mais simplórias, muitas vezes, mas é porque, assim, muitas vezes é um desafio enorme, mas coisas pequenas fazem muita diferença, assim. Eu como educador e eu como curioso da educação, que convivo, frequento várias escolas, por exemplo, as coordenadoras de rede pública, principalmente, que tem que ficar como porteiras de vez em quando, eu falo assim, putz, é um saco, porque você tem que largar um monte de ação que você está fazendo para ser a porteira da escola na hora da saída, mas é incrível ao mesmo tempo, porque você acaba conversando com os familiares. Dia a dia, assim, descobre que tem uma avó doente, que o garoto sei lá o quê, né? Descobre as novidades dessa família e conhece mais a realidade daquelas pessoas. Eu, quando era educador, eu gostava muito de bater papo com os pais e as mães responsáveis dos meus estudantes, porque a gente começou a criar uma relação mesmo. Isso me ajudava muito a entender algumas coisas que aconteciam dentro da sala de aula. E uma outra coisa é ter uma visão menos viciada, assim. Tem uma história que eu estava conversando com uma estudante e ela estava indo para casa, e ela pegou o celular e falou assim, putz, eu quase esqueci de ligar o GPS. Eu falei assim, GPS? Ela falou assim, eu vou para casa a pé e minha mãe falou que eu tenho que ligar um aplicativo que a me rastreia até em casa. Daí eu falei, putz, né, garota tinha acho que 11 anos, e a mãe não tem confiança, né, dessa garota, nesses 3 quarteirões que ela vai para casa. E de um outro momento, meses depois, a mãe estava conversando comigo que ela começou a fazer esses exercícios de levar a garota a pé para a escola e dar autonomia para ela, e que os peões nos bares ficavam chavecando a filha dela de 11 anos, com ela do lado. E daí que ela tinha medo, né? E que ela criou esse GPS justamente para dar uma segurança e garantir autonomia, mas com então, que otários fui, né? Julguei a mãe num primeiro momento, sendo que ela tinha um motivo para isso. Então, acho que criar momentos superficiais do dia a dia com as famílias, em lugares da escola, perto da escola, né? E tentar não olhar com um olhar crítico e tentar também contar muitas vezes o seu ponto de vista é muito importante. Teve só com uma última história, estava andando na escola um dia, uma mãe chegou e falou assim, Caio, que bom que eu te encontrei, porque eu queria falar com você, porque eu divido e-mail com meu filho. Acho que está cortando, não está, Caio? Está cortando? Está cortando para você, Marlon, ou sou eu? Está cortando um pouquinho. Está cortando? Ixi. Está cortando. Vou falar um pouquinho mais devagar. Ela dividiu o e-mail com o filho. Eu falei assim, ixi, divide e-mail com o filho. E aí? Né? E aí, a individualidade dessa criança. E daí ela falou assim, eu vi que ele mandou um e-mail para alguém de fora da escola. Falei, óbvio, né? Eu pensei, né? Claro que ele mandou um e-mail para alguém de fora da escola. Porque a gente faz projetos pro bairro e se ele fosse falar com alguém da escola, ele batia na porta da pessoa, certo? E eu tenho muito medo do meu filho começar a conversar com algum adulto com mais intenções. Falei, putz, ela tem razão, né? Existe esse perigo. Daí eu expliquei para ela, olha, a gente mandou e-mail, porque é um jeito deles aprenderem a escrever um e-mail, aprenderem a conversar com pessoas de fora da rede deles, pedirem coisas, né, informações, parcerias. Mas isso é muito importante para o projeto, isso era fundamental, eixo fundamental do projeto. Mas eu entendo o seu perigo, né, esse perigo. Então vamos fazer o seguinte, eles mandam e-mail do meu e-mail.
mas eles continuam escrevendo. A mãe ficou super feliz e segura. Eu fiquei super feliz e seguro que a gente ia continuar os princípios do projeto. E vida que segue, e assim, virou uma super parceira, sabe? Então, essa questão da Karen, ouvir o outro e do comum é muito importante. Caio, Caio, parabéns aí pelo teu trabalho, cara, bela apresentação. Eu fico imaginando, né, Paulo Tomazinho, quão rico deve ter sido a viagem do Caio em 2013. Pegar um ônibus, sair conhecendo aí dezenas e dezenas de escolas, eu imagino que foi um aprendizado assim ímpar, né? Como uma experiência que vai ficar para você, contigo, para o resto da vida, e o quanto você conseguiu aprender ao longo dessa jornada. Outro detalhe muito importante é óbvio, época, né, que a gente precisa... Na época fez um crowdsourcing e eu fui nos apoiadores, Caio. Tipo, lá foi uma primeira imersão sua nesse sentido. E foi um projeto assim, não foi? Você vai falar um pouquinho? Eu lembro que eu tenho um livro aqui em casa, tipo, lá tá como apoiador. Que legal. Que bacana, não sabia disso não, Paulo Tomazinho, que maravilha. E é óbvio que a gente precisa se conectar com as famílias, né? E quando a gente fala de aprendizagem, é importante que nós tenhamos em mente que boa parte desses pais, eles estudaram numa geração, são de uma geração diferente, estudaram com professores que, na maior parte, tinham aulas tradicionais. E aí, alguns deles esperam uma aula mais tradicional para os seus filhos também, né? E não há nada de errado com a aula tradicional. A minha reflexão aqui é que nós não podemos ficar apenas numa transmissão do conhecimento. Hoje a gente consegue fazer coisas mais efetivas do que apenas a transmissão. A transmissão pode coexistir na escola, mas a gente, às vezes, nós educadores, né, quando a gente vai vias de fato fazer um movimento diferente de utilizar uma nova metodologia, uma nova tecnologia, é importante que a gente pegue apoio desses familiares, né? Explique o porquê a gente está utilizando aquela metodologia, aquela tecnologia, que isso faz muito sentido para esse mundo que nós estamos vendo no presente e mais efetivo para a aprendizagem vias de fato acontecer. É isso, né, meus amigos? É isso mesmo, Mário. Não, é isso mesmo. Eu só queria pontuar também uma coisa que, assim, bom, o Tomazinho sabe que eu sou preocupada com essa relação com os pais há muitos anos, né? E retomar um pouquinho da fala do Caio, quando ele contou as histórias da mãe que dividiu o e-mail, do momento que ele ficava ali na porta, a gente acaba tendo preconceitos. A gente tem preconceitos que o pai não entende, porque a gente não para pensar do outro lado, que ele não está na escola, ele não sabe o que está acontecendo, ele não sabe por que está acontecendo. Então, é nosso papel, sim, como educador, vir e comunicar de maneira efetiva e assertiva com esses pais, para qualquer mudança que eu for fazer. E criar projetos como esse que o Caio mostrou, que ele juntou todas as crianças e as famílias para fazer o bicicletário da escola. Então, olha só, é um jeito de você trazer a família para dentro, e isso responde algumas perguntas que fizeram aqui. Como que os pais participam da reunião? Se eu só chamo o pai para uma reunião, para entregar um boletim e ele ir embora para casa, será mesmo que ele está tão comprometido em chegar lá? Ou será que eu não posso criar outros momentos para eu ter o pai ali dentro, né? Então, é mais uma provocação aqui nesse sentido, tá bom? É isso, gente. Chamar o pai também para falar bem do filho, né? Geralmente a gente chama só para... Gente, eu queria também agradecer muito vocês. É isso, Paulo me acompanha desde o comecinho. Agradecer por essa noite com vocês. Obrigado mesmo, pessoal. Queria convidar vocês, quem está assistindo principalmente, para me escrever. É isso, é um tema que tem assim, muito caldo para a gente conversar. Então, me escrevam. O meu Instagram, eu tive um problema com ele, minha conta, eu não estou conseguindo acessar, mas me escrevam pelo e-mail, me escrevam pelo LinkedIn. E também queria deixar um convite para vocês darem uma olhada no meu LinkedIn. Eu sei que tem muito... E eu estou com um projeto paralelo de divulgar vagas muito legais em educação em várias partes do Brasil, para professores e para outras carreiras também. Só hoje foram 270 vagas divulgadas. Então, é um projeto que eu tenho
me dedicado bastante para divulgar, porque acho que movimentar esse mercado vai ajudar a gente a colocar boas ideias em vários lugares diferentes. Mas obrigado Perfeito. mesmo. Vou colocar aqui o LinkedIn e vai estar também na página da Semana Pedagógica, tá bom? Acessem o perfil do Caio, porque lá está o LinkedIn dele também, se vocês perderem o link aqui no monte de mensagens que a gente tem. Muito obrigada, Caio. Obrigado demais, boa noite e continuem acompanhando, né, todas as atividades. Parabéns pelo evento, pessoal. Que tal você transformar ainda mais a sua prática em 2023? Estou falando das pós-graduações da Moonshot Educação. Nós temos 3 opções. Primeira opção é a aprendizagem ativa e tecnologias educacionais, uma pós que encaixa para professores de todos os níveis. A segunda é práticas inovadoras na educação infantil, voltado especificamente para esse público. E a terceira é voltada para gestores, o MBA em Gestão Estratégica de Escolas. Os QR Codes te levam diretamente para as páginas com as promoções especiais durante a Semana Pedagógica.